Olá, professora Andos, tudo bem? Qual o melhor livro para você adotar para o seu aluno de inglês ou outro idioma? Eu sou Beth Vasconcelos e você está no canal da Idiomática para Professores, o canal que vai ensinar tudo o que você precisa saber para dar aulas excepcionais e deixar seus alunos fluentes, construindo assim a carreira que você tanto deseja e merece. Tema de hoje: qual o melhor coursebook? E aí, algum palpite? Essa é um dos conselhos que mais me procuram para pedir. Qual o melhor livro, Beth? Qual livro eu devo adotar com os meus alunos? Qual é o melhor, o mais eficiente, o mais interessante, o mais agradável? Qual é o livro que ensina realmente, que vai deixar realmente os meus alunos fluentes? Vamos lá? Tentar responder a todas essas perguntas. Quem me conhece há mais tempo já tem uma ideia de qual será a minha resposta para essa pergunta. Quem está chegando por aqui agora vai entender e conhecer bem mais da Beth depois que assistir a esse vídeo. Cada aluno é um aluno, certo? Cada aluno tem suas necessidades específicas, beleza? Cada aluno está aprendendo o idioma por uma razão diferente. Será que existe um livro que seja tão bom, que atenda a todas as necessidades de todos os alunos? Outra questão: qual é o seu nicho de trabalho? Quem é o seu público? São crianças? São adolescentes? São adultos? São adultos que querem aprender inglês para viajar? São adultos que querem aprender inglês por uma questão acadêmica? São alunos que querem aprender inglês por uma questão profissional? Qual o seu nicho? Essa pergunta de qual o bom livro é uma pergunta muito difícil, porque para se responder de maneira responsável a essa pergunta, a gente precisa avaliar várias questões, muitas questões. É claro que existem livros ruins e existem livros mais bem feitos, e é isso que eu vou tentar trazer nesse vídeo de hoje para que você consiga entender o que é um livro bem feito, primeiro, objetivo desse vídeo, e também que você consiga entender como você pode escolher um livro muito bom, como você pode escolher o melhor livro possível para aquele seu aluno ou o melhor livro possível para aquela sua turma. Veja bem que eu não estou dizendo qual é o melhor livro, para você escolher qual é o melhor livro possível para aquele seu aluno. Então vamos lá. Um livro, para ser um bom livro, ele tem que trabalhar o idioma de uma forma muito completa. Um livro que tem um peso muito grande em um aspecto, em um skill, por exemplo, ele é um livro que, a princípio, eu vou dizer que é um livro problemático, tá? Um coursebook. É claro que existem livros de apoio maravilhosos só de gramática, só de vocabulário, só de listening, só de reading, só de writing. Mas não é desse, não estamos falando desses livros de apoio. Estamos falando do livro, do coursebook que você quer adotar como principal material do seu aluno. Este livro, a menos que o seu aluno tenha um objetivo muito específico, não sendo esse o caso, esse livro ele precisa ser o mais abrangente possível, ele precisa trabalhar os skills da forma mais equilibrada possível e ele precisa ter volume de conteúdo suficiente para trabalhar bem a parte de vocabulário, para trabalhar bem a parte de gramática, para trabalhar bem todos os skills, reading, writing,
listening e speaking. Tudo tem que ser equilibrado no livro. Não adianta ser um livro maravilhoso na parte de vocabulário e treinar pouquíssimo a parte de listening ou a parte de reading, porque você vai ter muito trabalho para complementar. E não é um livro bom, porque um livro bom ele tem que ser equilibrado, ele tem que ter o seu conteúdo, o conteúdo distribuído ao longo do curso tem que ser equilibrado em todos os skills. Também não adianta, e você tem que ficar muito atento a isso, não adianta ser um livro que, por exemplo, apresenta uma quantidade enorme de vocabulário e tem pouquíssimas atividades que revisam esse vocabulário. Porque não adianta você apresentar seu aluno uma quantidade enorme de vocabulário para o seu aluno se o aluno não consegue memorizar, se ele não consegue aprender, se ele não consegue reter esse vocabulário. Não adianta, um livro não é bom se ele apresentar gramática de uma maneira completamente dissociada do speaking, porque a gramática ela é necessária para que o aluno consiga se comunicar. Então, um livro que trabalha a gramática sem nenhuma correlação com a oralidade, não é um livro bem feito. Então, o que é um livro bem feito? Primeiro, ele trabalha os skills de forma equilibrada. Segundo, ele é um livro organizado, bem escrito, que o aluno olha e consegue identificar facilmente o que o livro está pedindo, o que a atividade está pedindo. Ele não pode ser um livro confuso. Alguns livros são extremamente confusos. E o aluno, ele precisa que o material facilite a vida dele e não complique a vida dele. Então, isso é muito importante. A maneira como a diagramação do livro é pensada precisa ser fácil, acessível e não dificultar. Então, o livro precisa ter uns skills bem equilibrados, ele precisa trabalhar a gramática de uma maneira comunicativa, ele precisa ter um visual, um layout de fácil compreensão que não cause dificuldades para o aluno. Ele precisa ter as informações distribuídas de maneira organizada, porque o seu aluno pode querer revisitar algum conteúdo e ele precisa entender aonde que esse conteúdo está. O livro também precisa ter alguma contemporaneidade, né? Os livros, o mundo tem uma velocidade muito grande, então os livros ficam velhos muito rapidamente. Os livros tratam de assuntos, de temas, de marcas, de questões que já estão desatualizados. E isso é muito ruim para o aluno, porque ele fica com uma impressão de que é um livro muito antigo, que não faz mais sentido. Imaginem um livro que fala que tem imagens das pessoas falando ao telefone, e aquele telefone antigo que as pessoas tinham que discar. Isso não faz sentido. Então, os livros se desatualizam com muita facilidade, porque o mundo está mudando com muita rapidez. Então, um livro que tem um aspecto de antigo não é legal, porque ele passa uma imagem ultrapassada. Eu vou fazer um parêntese aqui de uma exceção que você precisa considerar também. Às vezes ele é um livro que está ultrapassado em termos de mundo, mas é um livro extremamente bom em todos os outros aspectos. Isso acontece com alguns livros, principalmente de Business English, que tem alguns livros que são extremamente bons, super equilibrados, com material de qualidade, super bem escrito, com layout excelente, com temas muito relevantes, muito importantes, mas que não foram atualizados. E você se depara no livro com marcas que não existem mais. Mas o livro é muito bom. Então, se for esse o caso e você decidir adotar o livro, só converse com o seu aluno, converse com a sua turma, explique as razões pelas quais você decidiu adotar aquele livro, mesmo sabendo que é um livro que, em termos de mundo, ele está desatualizado, mas em termos de language acquisition, de language learning and language teaching, ele é um livro muito bom e que vai trazer
muito valor para aquela sua aula, ok? Então, entendido essa parte, você precisa saber que o livro ele precisa conversar com a faixa etária que você trabalha. Então, se você trabalha com adolescente, não adote um livro para adulto e vice-versa. Se você trabalha com adulto e você adota um livro muito com cara de adolescente, com uma linguagem muito de adolescente, dificilmente esse seu aluno adulto vai perceber valor nesse material. Então, um bom coursebook, ele tem que dialogar com a faixa etária dos seus alunos. Pense nisso na hora de adotar o livro. Então, vamos lá. Ele precisa ser um livro equilibrado em termos de skills. Ele precisa ser um livro que trabalhe vocabulário e gramática dentro de uma proposta comunicativa. Ele precisa ser um livro fácil de se ler, né, com um layout muito bem resolvido. Ele precisa ser um livro que converse com a faixa etária dos seus alunos. Isso é fundamental. Como eu falei no início do vídeo, não existe um coursebook perfeito. O que você vai conseguir é o melhor coursebook para aquele seu aluno, para aquela sua turma, naquele seu momento do aprendizado. E aqui eu trago um outro ponto que é muito importante, que é o seguinte: às vezes você usa um livro que é excelente para o A1 e ele já não é tão bom para um B1. Então, analise isso. Nem todos os livros eles mantêm a mesma assertividade, a mesma qualidade, a mesma relevância em todos os níveis. Então, analise nível a nível, tá? Porque essa diferença de qualidade pode existir no material de um nível para outro nível, ok? O que mais que você precisa entender na hora de escolher um livro que seja um livro uau para você usar com a sua turma ou com o seu aluno? Sempre, absolutamente sempre, você vai precisar complementar esse livro. Não se iluda achando que você vai conseguir um livro que vai ser tão perfeito, tão maravilhoso que você não vai precisar mudar nada. Você vai precisar mudar, sim, você vai precisar diminuir algumas coisas, você vai precisar eliminar algumas coisas, você vai precisar adaptar outras coisas, você vai precisar acrescentar outras coisas. Isso faz do livro um livro ruim? Não. Só que o livro não foi feito para o seu aluno. Você conhece o seu aluno. Então você precisa adaptar aquele material às necessidades do seu aluno, ao perfil do seu aluno. O livro pode ser maravilhoso, mas em alguma atividade, em algum momento, em algum conteúdo, ele pode não funcionar. Um exemplo simples, ele pode ser um livro maravilhoso e tem uma unidade inteira sobre esporte, e seu aluno odeia esporte, ele não tem interesse nenhum, ele nunca vai precisar daquele vocabulário. Você pode mudar o tema, pular aquela unidade. Ah, mas a parte de gramática é muito importante. Ok, trabalha a parte de gramática, não trabalha a parte de vocabulário. Ah, mas as coisas estão muito relacionadas, porque na parte de gramática faz referência ao vocabulário de esporte. Não usa a parte de gramática do livro, traz um material de um outro livro para você poder complementar. Ah, tem muitas atividades que são muito fáceis para o meu aluno. Não faça, traga atividades mais difíceis. Ah, tem pouca atividade comunicativa. Isso a maioria dos livros tem, tá? Mesmo os livros mais modernos, que são muito bons, que são pensados de uma maneira inteligente, eles trazem um volume pequeno de atividades comunicativas. Isso é uma característica, mas isso não é um problema que não é contornável. Você pode contornar isso. Você traz mais atividades comunicativas para o seu livro e complementa. Isso precisa ser feito o tempo todo. Não adianta o professor que acha que vai abrir o livro na primeira aula e que vai fazer esse livro de maneira sequenciada até o final, sem mudar nada, sem adaptar nada, sem cortar nada, sem adicionar nada. Esse professor não vai chegar ao final do semestre, do ano, do curso com um resultado positivo. Não vai. Não vai. Tá? Então, existem livros muito bons, mas não existem livros
perfeitos. E aí, respondendo a pergunta, qual é o melhor livro para se ensinar inglês? É o livro que você entende que ele não é perfeito e que funciona para o seu aluno e que faz sentido para o seu aluno. Então, como que você vai escolher esse material? Você vai pensar no seu nicho, você vai definir a faixa etária, você vai pensar na maneira como você ensina, se você usa determinada metodologia ou se você gosta de fazer um mix de metodologias diferentes. Você vai pensar na maneira como você gosta de estruturar a sua aula e aí você vai buscar um livro que atenda esse seu estilo, mas que principalmente faça sentido para o seu aluno, tá? O seu aluno é que precisa ser beneficiado com esse livro. Por isso que muitas vezes a gente acaba tendo que adotar num determinado momento um determinado livro, que nem é um livro que a gente gosta de trabalhar muito, mas é um livro que faz sentido para aquele aluno. Né? É um aluno com um perfil muito específico, ou é uma turma com um perfil muito específico, com uma necessidade muito específica. Então, você tem que, às vezes, adotar um material que você não acha o material mais gostoso de se trabalhar, mas é o material que faz sentido para o seu aluno. Então, sim, precisa ser adotado. Sabe qual é o melhor livro para você adotar com seu aluno? É aquele livro que vai te possibilitar fazer o melhor trabalho possível na sua aula, no seu curso com o seu aluno. É aquele livro que vai ser uma ferramenta importante, de qualidade, que vai te ajudar a levar esse aluno para o próximo nível. Isso é o que determina um bom course book. E aí é pesquisar, buscar, entrar nos sites das editoras, procurar, não embarcar nesse monte de solução mágica que estão colocando no mercado de material, isso, material aquilo, material que não vai te dar trabalho, material que é perfeito para todos os alunos. Não embarquem nessa, porque isso não existe, tá? Quem sabe das necessidades do seu aluno é você. Então, é você que vai conseguir adaptar esse material para a realidade do seu aluno. Dúvidas, comentários, perguntas, é só colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou ajudar, vou adorar ler e responder e ajudar você cada vez mais a se tornar esse professor que dá aulas excepcionais. É claro que eu vou pedir para você curtir, compartilhar com aqueles seus amigos professores que também têm essa questão, assim a gente vai poder ter cada vez mais e mais professores sendo professores extraordinários. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo.